E hoje eu separei aqui uma história pra gente conversar, pra eu contar pra vocês e a gente refletir bastante. Uma história que conta sobre um mestre e um samurai. Um certo dia, um samurai que era um guerreiro muito orgulhoso veio ver o mestre Zen, aqueles mestres que têm muita sabedoria. Embora fosse muito famoso, ao olhar o mestre, a sua beleza e o encanto daquele momento, o samurai sentiu-se repentinamente inferior. Então ele disse ao mestre: "Por que eu estou me sentindo assim? Apenas há um momento atrás estava tudo bem. Quando aqui entrei, subitamente me senti inferior e jamais me sentira assim antes na minha vida. Olha, eu encarei a morte por muitas vezes, mas nunca experimentei medo algum. Por que eu estou me sentindo assustado agora?" E o mestre, que estava ali, ouvindo atentamente as palavras do samurai, disse: "Espere, quando todos tiverem partido, eu responderei a sua pergunta, o seu questionamento." E ali, durante todo o dia, pessoas chegavam para ver o mestre e o samurai estava ficando cada vez mais cansado de esperar. Ao anoitecer, quando o quarto ali estava vazio, o samurai perguntou novamente: "Agora você pode me responder porque me sinto inferior, né?" E o mestre levou ali o samurai para fora. Era uma noite de lua cheia e a lua estava justamente surgindo do horizonte. Pois é, aí ele disse: "Olhe para estas duas árvores. Existe uma árvore alta e uma árvore pequena, bem ao seu lado. Ambas estiveram juntas, lado a lado, na minha janela durante anos e nunca houve problema algum. A árvore menor jamais disse à maior porque me sentia inferior diante da outra, né? Esta árvore é pequena e aquela é grande. Ela nunca questionou isso. Este é o fato, né? E que nunca ouviu sussurro algum sobre isso." E ali então o samurai argumentou da seguinte forma: "E isso se dá porque elas não podem se comparar." Aí o mestre disse: "Exatamente. Então você não precisa mais me perguntar nada. Você já sabe a resposta. Quando você não compara, toda a inferioridade ou superioridade, elas desaparecem. Você é o que simplesmente existe. Um pequeno arbusto ou uma grande árvore alta, ela não importa. Você é você mesmo. Uma folhinha na relva é tão necessária quanto a maior das estrelas na galáxia. Ou seja, tudo é necessário e tudo se encaixa. É uma unidade. Ninguém é mais alto ou mais baixo. Ninguém é superior ou inferior. Cada um é incomparavelmente único. E você é necessário e basta. Na natureza, tamanho não há diferença. Tudo é expressão igual à vida." Deu para compreender aí, gente? Vamos falando hoje sobre a questão de se comparar. Tem uma frase que eu levo muito para minha vida hoje. Um certo tempo eu me comparava com fulano, com cicrano. Hoje, ainda mais em questões de redes sociais, as pessoas costumam se comparar muito porque fulano tem tantos mil seguidores e cicrano tem tantos. E eu não tenho nada, eu tenho pouco. Tem gente que costuma se comparar. Só que eu aprendi o seguinte: nunca compare o seu bastidor com o palco de ninguém. Ou seja, o que as pessoas postam nas redes sociais é palco, ou seja, só vão mostrar o perfeito, mas não sabemos o que é que acontece ali por trás daquela tela, né? O que as pessoas fazem para de repente estar em alta ou aparecer. Ou seja, o comparativo é em vão. Essas comparações, elas são em vão. Porque a gente não sabe, né? A gente não vestiu ou não calçou o sapato do outro ali, daquela outra pessoa. É ou não é? A gente não precisa estar se comparando. Cada um é melhor ou menos melhor, podemos dizer assim, né? Mas cada um tem o seu jeito único e que não deve ser comparado. Ou seja,
Eu tenho o meu estilo em algo que eu vou fazer e você tem o seu. E ninguém é maior que ninguém. Sabe, o dono da empresa não é maior que o funcionário e nem o funcionário é maior do que o dono da empresa. Ambos se completam. Porque sem a empresa não haveria emprego para o funcionário. Mas sem o funcionário não haveria empresa porque... Entende? Dá para entender? Dá para compreender? Então, pare de se comparar. Essa comparação não faz bem. Quando a gente se compara a algo ou a alguém, a gente está meio que colocando ali uma medida, seja para mim ou seja para com quem eu estou ali me comparando. E afinal nós não temos como medir essa medida. Nós não temos. Ninguém é maior do que ninguém. Ah, mas fulano tem não sei quantos mil ou milhares de reais ali no banco, mas ele não é melhor do que ninguém. E o que mostrou isso exatamente, o que mostrou e mostra são as catástrofes, o que aconteceu, que a gente passou, aqueles que ficaram sabem o que é que eu tô falando, que é sobre a Covid-19, que na verdade veio para mostrar que ninguém é maior que ninguém. Então a gente não precisa se comparar, tá? Jamais se compare.